Nova Manhã. Vida e Saúde, com o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é pediatra, infectologista, colunista aqui do Nova Manhã. Bom dia, Dr. Renato. Então, lá no Rio, as gestantes que tomaram a AstraZeneca como primeira dose, agora não podem tomar a AstraZeneca como segunda, porque foi vetado pela Anvisa. E elas estão recebendo o reforço da Pfizer. Pode misturar duas vacinas, doutor Renato? Bom dia, Adriana, bom dia, Mauro, bom dia, acompanha a Nova Manhã, a Nova Brasil, é sempre um prazer estar com vocês. Esse é um tema que traz aí para discussão dois assuntos muito ainda controversos em relação às vacinas da Covid-19. Um deles é a vacinação da grávida, outro deles é o intercâmbio de diferentes vacinas. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de informação até hoje. As grávidas, a gente sabe que cada vez mais a gente vem acumulando experiência que a grávida tem um risco maior de, quando adquirir Covid, ter formas graves da doença. Aqui no Brasil, 2,3 vezes mais, especialmente no fim da gestação, da metade para frente. Aumenta o risco dela ser internada, aumenta o risco dela ser entubada, aumenta o risco de óbitos fetais, né, perder o bebê, nascer antes do tempo, de prematuridade. Então, a gente aí está falando também de duas vidas, né? Não é só de uma vida, que precisa levar em conta isso também. Então, esse risco parece que é claro. O segundo é pesar. Do outro lado, que estudos que nós temos de segurança? Será que a vacina vai ter algum risco para ser aplicada em grávida? Ela não foi estudada até agora, né? O que a gente tem é muitas grávidas vacinadas, que são profissionais da saúde, ou que tinham, que inadvertidamente não sabiam que estavam grávidas, foram vacinadas. Essas estão sendo acompanhadas. Os Estados Unidos já tem umas 30 mil grávidas acompanhadas com a Pfizer, com a vacina da Pfizer, e até agora tudo bem com essas 30 mil. Aqui no Brasil nós temos algo perto de 8 a 10 mil também grávidas já vacinadas que estão sendo acompanhadas. Então, aparentemente, os dados de segurança das vacinas da Covid-19 são muito bons. Então, já traz uma resposta que a gente deve sim vacinar grávidas, mesmo ainda não tendo na bula, mesmo ainda não tendo muitos estudos. Agora, a vacina da AstraZeneca em especial e a da Janssen também, que tem a mesma plataforma, essa chamada de vetor viral, né, que um outro vírus leva um pedacinho do coronavírus, elas às vezes podem causar tromboses. Raramente, mas na grávida a gente tem um risco maior ainda, fica um cuidado maior ainda, né? Mesmo que essa trombose da vacina não esteja associada à gestação, a gente ainda está estudando um pouco melhor esses casos. E aí, não se usa, então, a AstraZeneca. A recomendação é, vamos vacinar grávidas com ou sem doenças crônicas, independente de ela ter uma morbidade ou não, e evitando a vacina da AstraZeneca. Até aí parece que é consenso, Mauro. O que vem aí é depois o que o Rio de Janeiro está fazendo. E quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e está grávida, e se descobriu grávida? Ou tomou quando podia e agora continua. O que a gente faz? Pode misturar duas vacinas? Também a gente tem pouquíssimos dados quanto a isso, né? Se isso funciona e se isso é seguro. Em grávida, então, não temos dado nenhum. O que o Rio de Janeiro está fazendo é entendendo que, eventualmente, ficar sem a segunda dose é um risco maior, e vamos dar a segunda dose, mesmo sem haver estudo nenhum. O Ministério está discutindo isso. A minha opinião pessoal é que a gente deveria sim fazer esse intercâmbio, mas sempre avaliando o risco. Se é uma grávida que é profissional da saúde, se é uma grávida que sai, que trabalha, se é uma grávida que pega transporte público, eu não tenho a menor dúvida de que a gente deve vacinar. Eventualmente, se é uma grávida que fica em casa, não se expõe, já tem uma dose, está chegando o parto, espera o final da gravidez. Acho que é uma decisão que ainda precisa ser individualizada. Isso depende, doutor Renato, de autorização ou de alguma recomendação do médico de cada uma dessas gestantes? Essa é uma importante pergunta, Mauro, porque a gente sabe que muitas dessas gestantes não têm, às vezes, um pré-natal. Muitos dos médicos do país, às vezes, não têm tanta informação a ponto de tomar uma decisão como essa. O ideal seria assim, quando você vai ver lá no que o Canadá faz, o Reino Unido faz, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda ter uma decisão compartilhada, de explicar para a gestante que existe esse risco, não se conhece, existe o risco da Covid-19, avaliar como é que está no seu município, no seu estado, o número de casos, a taxa de transmissão, e avaliar o risco e o benefício das duas, de não vacinar e deixá-la desprotegida, e vacinar com uma vacina
que não tem dados ainda em gestante esse intercâmbio. Como a gente está falando de vacinas inativadas, não são vacinas que eu digo que tem nada vivo dentro dessas vacinas, a tendência é vacinar. Mas a recomendação formal é sempre que possível, é muito desejável. Se você discute com o seu médico, ele prescreve, isso é muito melhor do que você tomar uma decisão sozinho. Mas a gente sabe que no Brasil nem sempre isso é possível para todos, né? Mas assim, esse é o ideal, é o caminho certo, é uma decisão compartilhada com o seu médico, avaliando o momento, o risco que você corre, a condição que você tem de fazer isolamento, quanto tempo falta para o parto, e você discutir idealmente com o seu médico. Doutor Renato, agora alguns estudos preliminares, né, que estão sendo divulgados. Houve um estudo divulgado pela Universidade de Oxford que está estudando justamente, né, essa mistura, um misto de doses da Pfizer com a AstraZeneca e tentando descobrir ali se nessa combinação você tem altas concentrações de anticorpos. Isso já está avançado? Essa é uma interessante questão, Adriana, porque a gente vai precisar conhecer. Se nós temos uma dúzia de vacinas, imagine as quase infinitas combinações que a gente pode fazer. Dá uma primeiro Coronavac, depois da AstraZeneca, dá uma Pfizer, depois dá uma Janssen, depois dá uma Sputnik. Então, são quase que infinitas as combinações entre essas vacinas. E é muito bom que nós conheçamos por 13 motivos, eu acho, importantes. O primeiro deles é que pode faltar a vacina. Imagina que o Brasil aplicou um monte de primeira dose de AstraZeneca, aí a gente tem um problema daqui 2 meses e não tem segunda dose para dar para ninguém mais da AstraZeneca, porque o lote foi cancelado, aconteceu algum problema na entrega ou na produção. A gente pode terminar o esquema de quem começou com outra dose? É importante saber. Os países que vão depender de doações, muitas vezes também precisam, às vezes recebe um produto, às vezes recebe outro. Segunda questão, às vezes a gente tem situações onde talvez a resposta seja melhor. Se eu der um estímulo para o meu sistema imune com uma vacina de um tipo e a segunda dose for do outro tipo, isso pode se traduzir numa proteção ainda melhor. Esse é um estudo também que muitos estudos estão sendo feitos com essa intenção. E a terceira razão para que a gente estude esse intercâmbio de diferentes vacinas é como esses casos das gestantes. Gente que tomou uma primeira dose e não pode mais, ou teve uma contraindicação, ou tem algum problema, o que eu posso fazer com essa pessoa que tomou uma dose com um produto e depois não pode mais tomar, teve uma alergia, alguma reação desse tipo. Então, esse conhecimento ainda é muito inicial, nós temos aí praticamente só 6 meses de uso de vacinas, então nós estamos aprendendo. Então, nós precisamos avançar. O que tem mais estudos é esse que você citou mesmo. AstraZeneca e Pfizer já tem pelo menos 3, 4 publicações, mostrando que, embora essa combinação dê um pouco mais de reação, uma combinação que dá um pouco mais de febre, dor local, reações leves, mas ela se mostrou tão produtora de anticorpos, tão indutora de anticorpos, quanto a vacinação feita, vamos dizer, com as 2 doses iguais na primeira e na segunda dose. Então, esse é um campo que a gente vai voltar aqui daqui a algumas semanas, provavelmente para rediscutir e responder essas 3 perguntas. Eu posso ou é melhor, né, para a gente fazer um esquema heterólogo, que a gente chama, com 2 vacinas diferentes? E em situações especiais, eu deixo a pessoa desprotegida ou eu completo com a vacina que eu tiver disponível? Em geral, olha, já te antecipo uma coisa, Adriana, para todas as vacinas que a gente conhece até agora, a gente no começo tinha sempre essa reticência. Se eu tomar uma de pneumonia, posso completar com a de outra. Se eu tiver uma de HPV, eu posso completar com a de outra. Todas, com o passar do tempo, acabaram se mostrando intercambiáveis, ou seja, você começar com uma e terminar com outra, provavelmente não traz problema nenhum. Mas com a Covid, vamos devagar, já a gente responde isso. E o Dr. Renato Kifuri está aqui com a gente para responder justamente todas essas questões. Dr. Renato, muito obrigado por hoje, boa quinta, até semana que vem. Obrigado por hoje. Bom dia. Obrigado, bom dia, Adriana, bom dia, Mauro, ótimo dia para todos vocês que nos ouvem.